O que é administração? Por Paulo Roberto Pereira Raimundo, coleção Primeiros Passos, volume 260, editora Brasiliense. Nota introdutória. Quase tudo na vida moderna é administração. Em praticamente todos os ambientes em que vivemos, as coisas estão organizadas segundo certos princípios administrativos. Imaginemos uma grande empresa. Nela, encontramos a ação de operários, engenheiros, psicólogos, advogados, contadores, mercadólogos, economistas, matemáticos, etc. Todo trabalho realizado por duas ou mais pessoas que tenham graus de poder diferente em relação à execução desse trabalho contém elementos de administração. Em face disso, deparamos-nos com uma grande dificuldade. Onde ela começa e quais são os seus limites? Quais são as portas que a ela dão acesso? Qual é o seu formato? É uma ciência? É uma arte? A maioria das definições didáticas de administração aponta para a ideia de uma ação humana impregnada pelo poder de levar as pessoas a produzir um determinado trabalho. Por essa abordagem da ação gerencial, é possível examinar o estilo do administrador, o índice de acerto das suas decisões e o resultado delas, além da maneira como interagem as partes do sistema objeto dessa ação. É uma visão mais ou menos óbvia do que ela é, mas nem por isso devemos desprezá-la. A ação de alguém que estabelece a execução de certo trabalho por determinadas pessoas de uma forma específica e não de outra, e a partir daí o trabalho é executado. Existem outras portas, porém, que dão acesso a essa temática. É possível visualizar a administração no ecletismo das ciências e disciplinas que são seu objeto. Um cirurgião-chefe de uma equipe administra essa equipe. Poderá ter de definir os salários dos seus médicos segundo determinado critério. Poderá ainda decidir fazer um curso de pós-graduação em administração para dirigir seu instituto. Nesse caso, terá de coordenar o trabalho de profissionais de variadas formações, como dissemos. E nesse caso, para esse hospital, a administração é um braço da medicina? É possível. Afinal, um médico pode praticar de uma forma talvez mais intuitiva do que seria o desejável a gestão de um estabelecimento, mesmo sem exibir um bom desempenho como dirigente. Mas um administrador leigo em medicina não pode, em hipótese alguma, praticá-la. De qualquer maneira, a ação administrativa não pode ser suprimida do sistema que estamos examinando, sob a pena dele não mais funcionar. Então, a administração também não é secundária. Vamos examinar mais de perto essa questão de ela, ao mesmo tempo, conter e ser contida por outras áreas de conhecimento e de atividade. A partir da última década do século XX, os governos brasileiros abriram irrestritamente a economia do país com o intuito anunciado, entre outros objetivos anunciados, de equiparar o nosso paradigma tecnológico ao do primeiro mundo. Do terceiro, saltaríamos ao primeiro. Como abordaríamos um evento como esse sobre o prisma da administração? Tomemos como exemplo o transporte público, em que se pretende substituir uma boa parte dos ônibus a diesel pelos trens do metrô. Construídos os túneis e seus trilhos, adquirem-se os trens. Ora, uma coisa é comprar esses grandes, sofisticados e caros veículos, e outra é fazê-los funcionar. Um trem do metrô, na sua materialidade, é uma coisa sensível, no sentido de coisa física, mas o seu funcionamento, exatamente por fazer parte de uma malha de veículos que devem operar de forma sincronizada, exige a construção de um dispositivo de controle que inclua todos os subsistemas dessa malha, uma vez que, em comparação com o trem físico, é uma coisa invisível. Na verdade, o dispositivo é estéril em relação a ele, mas, ao mesmo tempo, partilha do mesmo sistema. Isso parece um pouco confuso, mas,
Se virmos o sistema funcionando, talvez fique mais claro. O sistema do metrô precisa prever e prevenir acidentes. Primeiro, pelo óbvio empenho em garantir a segurança dos passageiros. Mas também, num segundo nível de aproximação, o que fazer quando acontece um acidente envolvendo uma das suas composições, algo que pode comprometer a operação dos demais? Preciosismos lógicos à parte, pelo nosso senso comum, o elemento de um conjunto é menor do que esse conjunto. Nossa ideia corrente do sistema dos trens do metrô nos indica o próprio sistema como uma coisa maior, aquilo que seria o seu corpo inteiro, e um determinado trem do sistema como apenas mais um dos seus elementos, algo subalterno à distância que reúne todos os elementos. Mas ocorre um acidente que põe em risco a operação de todo o sistema. Nesse momento, uma mudança qualitativa dá-lhe uma nova configuração. Esse elemento isolado, que antes era apenas uma espécie de átomo de um conjunto de muitos outros átomos, passa a ser o centro das atenções. A perspectiva do controle do sistema desloca-se para o ponto do acidente. Aí não se trata mais de apenas um mero elemento do sistema. Enquanto os problemas do acidente não forem resolvidos, a operação de todo o metrô fica comprometida. Podemos supor que desde que o metrô foi inaugurado, nunca aconteceu um acidente como esse, mas o sistema de controle precisa criar e manter dispositivos capazes de resolver rapidamente esses imprevistos. Retomando o fio da nossa meada, tínhamos antes os ônibus a diesel que, quando se acidentavam, comprometiam bem menos o funcionamento do sistema inteiro. Por esse e outros motivos, o sistema dos ônibus exigia menos tecnologia de controle do que o metrô, mas oferecia muito menos benefício por unidade de recurso aplicado. E agora, com o exemplo que acabamos de examinar, já podemos ver, num caso determinado, a ação administrativa se desenvolvendo. O trem do metrô é uma coisa sensível, de novo, no sentido de coisa física. Os trilhos assentados em que ele vai deslizar também o são. Mas por trás dessas coisas que são adquiridas e construídas como unidades, é preciso reunir naquilo que seria o manual de operações do nosso sistema uma série de saberes, controles, previsões e comandos. O que nos interessa aqui, em particular, é que a concepção segundo a qual esse manual de operações é elaborado não trata simplesmente as coisas como coisas, mas, além disso, foca a relação entre elas. Resumindo, quando compramos um trem do metrô, precisamos provermos-nos também de uma tecnologia que nos permita usá-lo. Podemos comprar esse software, mas se pudermos criá-lo de forma autóctone, é melhor. Vamos explorar um pouco mais esse exemplo. Sabemos que a construção e operação de um sistema de transporte dessa natureza exigem um conhecimento tecnológico avançado, a chamada tecnologia de ponta. Hoje já é bastante conhecida a relação entre ciência e tecnologia. Do lado da ciência, temos a busca da verdade, a observação e a contemplação da realidade. A pergunta de o porquê das coisas. Enfim, uma atitude e uma ação tipicamente especulativas diante da vida e da natureza. Já a tecnologia persegue a utilidade, interessada em mudar a realidade, tratando, afinal, de aplicar nesse mistério o conhecimento científico. Sabendo disso, vamos assumir ainda que de uma forma provisória, mas para viabilizar a nossa própria especulação, que na esfera da administração lidamos com o fator tecnologia, deixando de lado, com a licença que nos demos, a ciência no seu habitat específico. Nesse caso, dado o nosso exemplo, a figura típica que emerge daquela lista de trabalhadores que mencionamos no primeiro parágrafo é a do engenheiro. Sem os seus conhecimentos tecnológicos, o sistema não funciona. A engenharia, como vimos, está do lado da ciência aplicada, enquanto que a ciência, na sua esfera própria, é ciência pura.
Entretanto, mesmo a forma tecnologia, ciência aplicada, não prescinde do rigor e da precisão, antes pelo contrário. Ora, se a administração é a instância de uma organização, muitas vezes de grande porte, a qual se incumbe a tarefa de fazê-la funcionar o melhor possível, um aparente paradoxo se apresenta. É possível que o administrador se responsabilize por departamentos, trabalhos e funções cujo grau de conhecimento específico esse profissional, meio que como um outro do especialista, não domine. É desejável que o administrador se aproprie no nível além do superficial dos conhecimentos demandados nas áreas críticas da sua organização, adquirindo uma expertise de mínima para razoável em todas as suas áreas. É desejável que o administrador domine, além de um nível superficial, os conhecimentos demandados nas áreas críticas da sua organização, mas de alguma forma ele precisa ter um conhecimento de mínimo para razoável em todas as suas áreas. É o que se chama de administrador generalista. Com essa digressão, quisemos chegar ao seguinte ponto: não adianta conhecer, dominar uma técnica e ou um conhecimento se ao mesmo tempo não estiver disponível uma habilidade de gerenciar essa técnica e esse conhecimento. Vale dizer, administrá-los. Há outro traço da administração que torna difícil o seu enquadramento teórico. Pensemos em dois empresários. Um bem-sucedido e semi-alfabetizado. Outro igualmente bem-sucedido e doutorado em Harvard. Um é mais administrador do que o outro? Pode ser que não. A formação acadêmica de um pode ser considerada uma vantagem em relação ao outro? Não necessariamente. Quer dizer, então, que o agudo senso prático do primeiro pode ser considerado uma vantagem em relação a um possível academicismo do outro? Também não necessariamente. Essa ambivalência é possível porque a administração pode se fazer efetiva na ação de qualquer um deles. É diferente da medicina, por exemplo. Esta, para ser efetivada como ciência, deve percorrer as trilhas definidas como válidas pelo paradigma científico universal do momento. Ou seja, enquanto a medicina está presa aos cânones das suas enciclopédias, a administração transita livremente entre o senso comum e as teses de mestrado e doutorado, tendo os cursos de MBA, Master of Business Administration, como uma especialização mais orientada para o mercado de trabalho. Uma ideia que circula entre os executivos de empresas aponta para certa tipologia de empresários. Disse, por exemplo, de um deles que seu tino empreendedor é apurado, mas a administração da sua empresa é ruim. Vejamos isso. As empresas privadas são abertas no ambiente competitivo da chamada economia de mercado. Trata-se de perceber demandas. Pessoas que possivelmente se deixarão seduzir pelos bens ou serviços que se pretende pôr em oferta, dotadas de suficiente poder aquisitivo. Do mercado ainda não atendidas, fazer os investimentos necessários e empreender o esforço de combinar nessa nova empresa recursos humanos e materiais adequados para esse fim. A competição entre as empresas no mercado é acirrada, o que de fato exige desse empreendedor um mínimo de tenacidade para superar as dificuldades naturais que se apresentam nessas situações. É verdade que alguns empresários fazem isso melhor do que outros, mas se a abertura de uma empresa pode ser uma pequena odisseia de dificuldades, a etapa seguinte exige outro tipo de habilidade, que é o de propriamente administrar essa empresa. Um empreendedor muito agressivo pode não ter, prosaicamente, paciência para lidar com os obstáculos do cotidiano do seu negócio. Obstinado em ampliá-lo rapidamente visando ganhos crescentes, pode acabar vitimado pelo que seria um excesso de capacidade inovadora e criativa. Considerem-se duas atitudes em relação à administração. Primeiro, entendê-la como um corpo de conhecimentos dotado de um objeto próprio de estudos. Passando ao largo de pormenores sobre si,
No caso da teoria da administração, ela inclui no seu próprio corpus uma garantia da sua validade. Nós a classificaríamos como uma ciência que cabe estudar, levando-se em conta que a assimilação do seu corpo de conhecimentos é particularmente interessante na sociedade constituída por organizações. Nos últimos 100 anos, foi produzida uma coleção imensa de livros de administração, na sua maioria norte-americanos e ingleses, e da ordenação e classificação dos títulos publicados resultou a Teoria Geral da Administração, ou TGA. É o principal meio de acesso à ciência administrativa. Do exame da imensa biblioteca administrativa, eu passo a observar no universo das grandes empresas aquilo que chamaríamos de o mundo da administração. Imaginando esse mundo na forma de uma pirâmide. Na sua base, vejo mesas alocadas em baias com teclados e monitores de computador, relatórios financeiros e gerenciais, sistemas de informação de um modo geral, apuração de tributos, gente cobrando e recebendo faturas, transações bancárias. Milhões de pessoas envolvidas em uma coisa chamada burocracia, aquele grande software a que nos referimos no início. No nível intermediário, vejo gerentes e diretores entrando e saindo de salas de reunião, viajando pelo país e ao exterior, implementando decisões tomadas no topo da pirâmide e tomando e implementando as suas próprias medidas. No topo da pirâmide há muito menos gente e, apesar disso, fica um pouco mais difícil perceber o que acontece ali. Nesse segmento, operam os altos executivos em suas atividades pouco transparentes. Geralmente nós, as pessoas comuns que nos dedicamos ao trabalho diário da base, não temos familiaridade com esse modus operandi. Tendo em mente essa cadeia hierárquica, podemos pensar o complexo governo-estado. Por estado, vamos considerar aqui a estrutura formada por funcionários de carreira cujo ingresso no serviço público se dá por meio de concursos públicos, e por governo, o contingente que ocupa cargos de confiança, como ministros e secretários, substituível a cada troca de presidente, governadores e prefeitos, no caso brasileiro. Também a esfera do governo-estado tem a forma piramidal, com uma base de trabalhadores incumbidos de executar o trabalho propriamente dito, um nível gerencial e, no topo, uma direção que elabora e apresenta programas cuja execução atribui-se aos escalões inferiores. Vamos dar uma olhada na Teoria Geral da Administração. A TGA. As faculdades de administração mantêm em seus currículos uma disciplina chamada Teoria Geral da Administração. Essa teoria, na verdade, é mais um compêndio das várias visões da gestão empresarial que surgiram a partir da Revolução Industrial, quando a empresa se institucionaliza como organização. Vamos examinar aqui, de forma muito resumida, tópicos de algumas dessas abordagens, remetendo o leitor interessado em se aprofundar nessa temática às leituras indicadas no final do livro. É comum referir-se a essas escolas da gestão como abordagens da administração, e sua apresentação geralmente obedece a uma certa ordem cronológica, o que pode ser um indicador das relações entre as transformações sociais, seus impactos nas empresas e as respostas produzidas pelo pensamento administrativo. O que seriam os primórdios da moderna administração? Cabe notar que desde os antigos egípcios até o século XIX já se registram escritos que mencionam a variada tópica administrativa como o destaque da necessidade de planejar, organizar e controlar, e assim por diante. É a abordagem clássica que inclui nos seus domínios a chamada administração científica, idealizada pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor, de 1856 a 1915. Um século antes de Taylor, Adam Smith, de 1723 a 1790, no seu livro A Riqueza das Nações, havia demonstrado no exemplo de uma fábrica de alfinetes
como a fragmentação de um processo de fabricação em microetapas, atribuídas a diferentes trabalhadores, poderia multiplicar o resultado desse processo. Taylor radicalizou esse princípio até as últimas consequências. Mas antes dele, Karl Marx, de 1818 a 1883, atento leitor de Smith, antecipava em sua obra O Capital a tendência do modo de produção capitalista no que concerne ao processo de trabalho, aquilo que viria a ser conhecido como a doutrina taylorista. Os trabalhos parcelares particulares não só são repartidos entre diversos indivíduos, mas o próprio indivíduo é dividido, transformado no propulsor automático de um trabalho parcelar, e realiza a fábula absurda de Menênio Agripa, que apresenta um ser humano como um mero fragmento do seu próprio corpo. Os conhecimentos, a inteligência e vontade que o artesão ou o camponês autônomo desenvolvem, ainda que em pequena escala, assim como o selvagem exerce toda a arte da guerra como astúcia pessoal, já só são agora requeridos para o todo da oficina. As potências espirituais da produção alargam sua escala de um lado porque desaparecem de muitos lados. O que os operários parcelares perdem concentra-se face a eles no capital. É um produto da divisão manufatureira do trabalho colocar face a eles as potências espirituais do processo material de produção como propriedade estranha e poder que os domina. Este processo de cisão começa da cooperação simples, onde o capitalista perante os operários singulares representa a unidade e a vontade do corpo de trabalho social. Desenvolve-se na manufatura que mutila o operário em operário parcelar. Completa-se na grande indústria que separa a ciência, enquanto potência autônoma de produção, do trabalho e a espreme ao serviço do capital. Vale a pena fazer um parêntese neste ponto. Marx fala de trabalho parcelar ao referir-se à divisão das tarefas no interior da fábrica, no chão da fábrica, segundo o jargão da sociologia do trabalho, enquanto que é comum empregar-se a expressão menos precisa, divisão social do trabalho, quando se trata do mesmo objeto. Para Taylor, tudo era uma questão de tornar perfeita a execução de cada tarefa. As condições para isso incluíam desde a absoluta separação das fases de planejamento, concepção e direção das tarefas de execução, até o emprego de um determinado tipo de operário, segundo suas palavras, tão forte quanto imbecil, um homem-boi. A doutrina taylorista e seus estudos de tempos e movimentos, de acordo com padrões de produção estabelecidos por administradores e engenheiros, como um corpo estranho ao trabalho dos operários propriamente dito, provocou impacto entre os trabalhadores. Taylor tornou-se uma figura tão odiada no meio industrial norte-americano que acabou tendo de prestar contas a uma comissão especial do Senado em 1911 e 1912. O debate sobre o taylorismo vai além, contudo, da brutal exploração física do trabalhador como ele preconizava. Há também um discurso elaborado para justificar o mais intenso ritmo de trabalho possível. E o que se coloca por trás dessa teia de argumentos são representações ideológicas como a defesa da eficiência, gerência científica, trabalho científico, produtividade elevada. Dessa maneira, as razões da exploração sobre-humana do operário recairão não sobre seu gerente ou seu empregador, mas sim sobre os imperativos da melhor maneira de se executar um trabalho. Ora, esses imperativos são os conceitos impessoais e racionalizantes do taylorismo, que, como tais, esvaziam a discussão sobre quem é explorado por quem. O foco da escola da administração científica, à qual se filia o taylorismo, são as tarefas. E, nesse sentido, o controle do tempo é considerado fundamental. De uma forma nua e radical, o trabalho é formatado de maneira a se obter o maior rendimento, dado o tempo empregado na produção. Uma implicação disso, como apontam Rago e Moreira,
No título desta coleção, O que é Taylorismo? É o surgimento de uma realidade em que perdem-se definitivamente os vínculos com a determinação do tempo pela natureza. Como o Taylorismo é geralmente apontado como essa abordagem dos primórdios da moderna administração, podemos daí supor que se trata de algo há muito superado por sucedâneos mais adequados à evolução da sociedade. O Manual de Operações de uma grande empresa brasileira dos anos 1990, entretanto, nos dá uma qualificação do tempo que Taylor ratificaria sem hesitação. O tempo é o elemento mais escasso e, se não for controlado, nada mais poderá sê-lo. A análise do próprio tempo, além disso, é o único caminho facilmente acessível e, contudo, sistemático de analisar o próprio psique, trabalho e de descobrir o que é realmente importante nele. Como teriam evoluído os conteúdos do trabalho desde o tempo de Taylor até as primeiras décadas do século XXI? Hoje vemos no segmento do telemarketing, tomando-o como exemplo, de que forma o trabalho dos seus operadores é rigidamente formatado em monólogos. Sociólogos já pesquisaram essa atividade, levando em conta que o monólogo de que os operadores de telemarketing se utilizam no início da abordagem das pessoas que atendem às suas ligações, impedindo o seu não interlocutor de interagir no não diálogo que empreendem, é alguma coisa alheia à forma natural como o ser humano aprendeu a conversar ao longo de milênios. Não apenas isso, é uma forma agressiva de um ser humano abordar outro ser humano e que no final acaba por estressar um e outro. Teríamos aí casos de técnicas tayloristas atualizadas para um ambiente já muito distante daquele chão de fábrica do começo do século XX. Marx viu o operário confinado na linha de produção perder os seus conhecimentos, a sua inteligência e a sua vontade, que eram metabolizados em atributos de um grande operário artificial, a própria fábrica. Na central de telemarketing no nosso século, um outro elemento humano natural é cirurgicamente extirpado dos seus sujeitos: a linguagem, cuja redução de diálogo para monólogo, tal como vimos, será considerada como fator crítico de sucesso pelos arquitetos dessa espécie de trabalho. Com todas as críticas que se possam fazer a Taylor, contudo, é certo que ele deu a mais poderosa contribuição para a administração consolidar-se como objeto de estudos de nível superior. Ironia das ironias, mais pelas críticas que provocou do que pelas ideias que defendeu. Fayol, menos polêmico que Taylor, outro engenheiro, inscreveu-se como expoente da abordagem clássica da administração. Trata-se de Henri Fayol, de 1841 a 1925. Nascido na França e autor do livro Administração Industrial e Geral, publicado só em 1916, já aos 75 anos do autor, Fayol passou quase toda a sua vida numa indústria de mineração de carvão, onde desenvolveu sua carreira de engenheiro a diretor. Dessa experiência, passou a conceber a gestão da empresa a partir de determinadas funções básicas, técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis, administrativas. Em relação ao primarismo da administração científica de Taylor, a teoria clássica de Fayol representou um avanço considerável pela sua tentativa de pensar a empresa como um todo, ao contrário da ênfase na tarefa típica do Taylorismo. Ainda que sem contestar a divisão do trabalho, a teoria clássica acrescentaria um novo elemento ao estudo da TGA, a estrutura da empresa, o que representou uma ampliação dos horizontes até então estabelecidos. Contudo, tanto quanto o Taylorismo, a teoria clássica de Fayol concebe a administração sob o manto de um extremo racionalismo. Para ela, a empresa é como uma máquina, capaz de funcionar exclusivamente de acordo com a relação causa, decisões racionais, efeitos, eficiência. Até aí, ninguém havia pensado numa coisa. A empresa é constituída
também por gente. Hawthorne, a hegemonia da mentalidade taylorista no meio industrial americano por várias décadas, fez suscitar entre os trabalhadores e seus sindicatos uma insatisfação crescente com as condições desumanas de trabalho. Na esteira desse descontentamento, em 1927, um grupo de pesquisadores liderados pelo cientista social australiano George Elton Mayo, de 1880 a 1949, deu início a uma experiência na Western Electric Company, uma fábrica de equipamentos e componentes telefônicos. Devido ao nome do bairro onde se situava a empresa, em Chicago, a pesquisa ficou conhecida como a experiência de Hawthorne. A administração ganhava ali novos rumos. Durante 5 anos, os pesquisadores trabalharam junto a um grupo de operárias que montavam relés de telefone, tendo como objetivo definir as condições ambientais que maximizassem a produtividade. A premissa era a de que, variando de todas as maneiras possíveis as características ambientais, a combinação ótima entre o melhor ambiente e a maior produtividade surgiria de modo natural. Para a surpresa dos pesquisadores, descobriu-se que qualquer variação ambiental aumentava a produtividade. Quando se aumentava a iluminação, observava-se um acréscimo de produtividade. Mas também, quando se diminuía a iluminação, a produtividade aumentava. A mesma coisa acontecia quando se alteravam os horários de trabalho e os intervalos. A experiência prolongou-se por meio de um programa de 126 entrevistas e mais uma fase de observação dos operários enquanto trabalhavam. A experiência de Hawthorne deixou mais perguntas do que respostas, mas serviu para mostrar que as relações humanas no trabalho eram essenciais para a administração. A fase de observação dos operários em atividade mostrou que, além da organização formal, definida pelo conteúdo formal dos cargos do organograma, havia também uma organização informal, marcada por preferências pessoais e solidariedade grupal diante de colegas considerados alcaguetes e bajuladores. Essa pesquisa marcou o surgimento e a consolidação da Escola de Relações Humanas, que se caracterizou por enfatizar quase que exclusivamente a adaptação do homem à organização e vice-versa, em contraposição ao enfoque na adaptação do homem à máquina e vice-versa, da teoria clássica. Se de um lado a administração nunca mais foi a mesma depois da Escola de Relações Humanas, as críticas que esta viria a receber foram pesadas. Não foi perdoada a característica dela não ultrapassar nas suas análises as relações homem-grupo na área da empresa, em detrimento de uma visão estrutural que a teoria clássica já havia concebido. Pela vertente da crítica baseada na divisão de classes, também foi duramente desancada, como por Maurício Trachtenberg, de 1929 a 1998, citado por Hidalberto Chiavenato. A escola das relações humanas representa a evitação e a negação no sentido psicoanalítico, em nível institucional do conflito de classes, procurando alcançar a maior produtividade da empresa por intermédio de entrevistas de diagnóstico do candidato a trabalhador, com os inevitáveis testes de personalidade, criando uma rede de serviços sociais na empresa, o sempre jornalzinho interno, a assistência personalizada de casos, mantendo cursos e cursilhos que impõem subrepticiamente maneiras de pensar, sentir e agir, através das quais é transmitida a ideologia dos donos da vida. Ela define-se como uma ideologia manipulatória da empresa capitalista em determinado momento histórico de seu desenvolvimento. Acentua a preferência do operário fora do trabalho pelos seus companheiros, quando na realidade ele quer, após o trabalho, ir para casa. É a sua maior satisfação. Valoriza símbolos de prestígio, quando o operário procura maior salário. Vê os conflitos da empresa na forma de desajustes individuais, quando atrás disso se esconde a oposição de duas lógicas,
a do empresário, que procura maximizar lucros, e a do trabalhador, que procura maximizar seu salário. Para os teóricos não marxistas, o problema da escola das relações humanas era o abandono de outros aspectos importantes da empresa, além de seu pessoal, principalmente a sua estrutura. Essa corrente de críticos acabou se tornando conhecida como escola neoclássica. Eficiência e eficácia. Sua principal figura foi o advogado e jornalista econômico Peter Drucker, de 1909 a 2005, e tinha como proposta, por volta de 1940, espanar a poeira da abordagem clássica, tornando-a compatível com uma nova realidade social já marcada por uma acirrada concorrência entre as empresas. A teoria neoclássica propõe a valorização do administrador, o executivo, visto como um agente performático, idealmente um elemento eclético capaz de catalisar fundamentos de outras teorias e visualizar com clareza na sua ação as dimensões da eficiência e da eficácia. A visão desses dois conceitos talvez tenha sido a maior contribuição dos neoclássicos para a administração. Consiste em definir a eficiência como capacidade de realizar bem uma tarefa, porém sobre o questionamento da importância da realização dessa tarefa. Assim, a ação de fazer alguma coisa de forma eficiente, mas que não seja necessária, leva à não eficácia. Isso parece e é óbvio, porém extremamente conflituoso com o modelo de organização teorizado por Max Weber, de 1864 a 1920, que examinaremos adiante. De acordo com o primado da eficácia em relação à eficiência, é estratégico definir o melhor empreendimento a ser desenvolvido, ou seja, na realidade de uma empresa, deve existir mais de um objetivo a ser buscado e deve-se submeter esse leque de opções a uma seleção. Drucker acabou se tornando o pai da APO, ou Administração por Objetivos. Essa escola tem como pontos de partida e de chegada a eficácia. O que importa é o que se quer atingir, o resultado esperado. A maneira como se processará essa operação não é enfatizada. Sua aplicação é encargo daquele que recebeu a missão de atingir determinado resultado. Mais importante que fazer as coisas corretamente é realizar as coisas essenciais ao cumprimento dos objetivos. Já se pode perceber aí alguma ruptura com o estabelecido até essa época. A opção pela produtividade da gerência científica, a ênfase na estrutura da teoria clássica e o espírito paternalista da escola de relações humanas deixam de ser fins em si mesmos para se constituírem em fatores de uma dimensão maior. A consecução dos objetivos traçados. O planejamento estratégico. Em 1960, o norte-americano Theodore Levy, de 1925 a 2006, escreveu um artigo chamado Miopia em Marketing, que se tornou uma pequena bíblia da moderna administração. Nesse artigo, escrito para a Harvard Business Review, eram descritos alguns fracassos empresariais com o propósito de mostrar a importância de se definir eficazmente o tipo de negócio de uma empresa. Dois desses exemplos eram as estradas de ferro norte-americanas e a indústria de cinema de Hollywood. Ambas as indústrias amargaram em pleno auge um declínio vertical de um momento para o outro. Levy percebeu que a razão desses fracassos foi a ênfase dada aos produtos, serviços de transporte ferroviário e filmes, em vez das necessidades que deveriam ser satisfeitas, transporte e entretenimento. Consta que, nos anos 1940, numa noite de entrega do Oscar, a solenidade era mostrada num aparelho de televisão, esquecido num canto qualquer do próprio teatro, onde se dava a badalada reunião. E sem que ninguém se desse conta da presença do iconoclasta de todas aquelas fantasias. Essa intenção de dar uma dimensão maior ao esforço empresarial fez surgir toda uma literatura que tirou do lucro a condição de objetivo prioritário ao ser alcançado pela empresa e fez subir no seu lugar
um conceito bem mais pretensioso e refinado: a missão. O lucro passa a ser um meio para o cumprimento da missão. Esta é definida na sua essência pelas necessidades que devam ser satisfeitas. Apologistas dessa corrente já chegaram a falar com certo exagero na figura de um executivo estadista em oposição à imagem do comerciante predador, orientado pelo lucro e pelo fluxo de caixa do dia. Em 1965, o professor H. Igor Ansoff, de 1918 a 2002, escreveu nos Estados Unidos um livro sobre estratégia corporativa. No Brasil se chamou Estratégia Empresarial. Ansoff acabou se tornando uma espécie de guru do planejamento estratégico, PE, que surgia como o estágio mais elevado da administração. A bula do PE é uma versão do quem sabe faz a hora, transposto para a administração. O planejador estratégico é capaz de moderar a sua tara pelo lucro do trimestre e gastar parte do seu tempo imerso num processo de como se antecipar às tendências sociais e fazer as coisas acontecerem sob a menor incerteza possível. Num primeiro plano, define a missão da empresa. Depois estabelece os objetivos, que são programas de trabalho para indicar o que será feito, quando e onde, e por fim, as metas, com a quantificação da produção planejada e do lucro esperado. Em 1932, o japonês Konosuke Matsushita, 1894 a 1989, fez um plano estratégico para 250 anos, divididos em módulos de 25. Examinar o caso do grupo Matsushita, marca e produtos Panasonic, quase um século depois da elaboração do seu plano, pode ser um bom exercício para conferir a fecundidade dessas ideias. Consta que os primeiros módulos foram cumpridos mais ou menos de acordo com o previsto. Um bom subsídio para um eventual estudo desse tipo pode ser uma passagem do diálogo platônico Lax, em que Sócrates, como sempre, inferniza o humor dos seus interlocutores, refutando insistentemente as tentativas de definição propostas por eles. Neste trecho, Lisímaco, Melésias, Nícias e o próprio Lax, em meio ao debate conduzido por Sócrates sobre temas como a virtude e a coragem, querem saber dele qual o interesse educativo da arte da hoplomaquia, exercício de esgrima. Ao invés de simplesmente descrever o seu método, Sócrates prefere a isso instaurar uma confusão momentânea na cabeça dos seus entrevistados. Sócrates, se quiséssemos investigar qual de nós é mais versado em preparação física, que havíamos de investigar? Não seria o que mais tivesse aprendido e praticado e que também tivesse tido bons mestres? Melésias, é essa a minha opinião. Sócrates, ora, bem, antes de mais, que coisa é essa? Afinal, para que procuramos mestres? Meléquias, que está a dizer? Sócrates, talvez seja mais claro assim. Parece-me que, de início, não chegamos a um acordo sobre o que era isso, em relação ao qual nos aconselhamos e discutimos qual de nós é mais versado e, em vista disso, teve bons mestres, e quem o não é. Nícias, mas o Sócrates, então, não é acerca do combate com as armas que estamos a discutir para saber se devem os jovens aprendê-lo ou não? Sócrates, sem dúvida, ó Nícias, mas quando alguém procura saber a respeito de um remédio para os olhos, se deve ungir-se com ele ou não, em teu entender, o conselho é sobre o remédio ou sobre os olhos? Nícia, sobre os olhos. Sócrates, logo também, quando alguém inquire se a um cavalo deve ou não ser posto freio e em que circunstâncias, nesse caso, pede um conselho sobre o cavalo e não sobre o freio? Nícias, é verdade. Sócrates, portanto, numa palavra, sempre que alguém examina algo em vista de algo, acontece que a deliberação é sobre aquilo em vista do qual se faz o exame, e não sobre aquilo que se investiga em vista de algo. Nícias, forçosamente.
A vantagem de Sócrates sobre os seus interlocutores, que lhe permite frequentemente induzi-los ao erro, reside em que ele, antes de se envolver na lista de argumentos a favor ou contra alguma coisa, fixa os variados graus da temática, segundo os fins que se pretende alcançar, determinando assim uma hierarquia para o objetivo principal e os secundários. Em outras palavras, muitas vezes acontece de julgarmos tratar de um assunto quando, na realidade, se trata de outro. Estratégia e tática. Levada às últimas consequências, a ideia de subordinar a eficiência à eficácia acabou cruzando a administração com uma velha conhecida da história, a técnica militar. Uma dupla de autores norte-americanos, Al Rice e Jack Trout, percebeu as similaridades entre estratégia militar e estratégia mercadológica a partir de Da Guerra, manual de guerra elaborado pelo general prussiano Karl von Clausewitz, de 1780 a 1831. Colocaram os paralelos encontrados no livro Marketing de Guerra, de 1986, acrescentando um novo elemento ao cenário dos combates, a luta pela vice-liderança. Todo líder tem a fraqueza intrínseca à sua condição de primeiro e o candidato a vice deve atacar esse ponto. Exatamente nessa época, o canal de televisão SBT proclamava-se como o campeão da vice-liderança de audiência, um caso típico daquilo que os autores tinham em mente. Nessa mesma linha, o Guaraná Antártica, pouco tempo depois, posicionava-se como uma alternativa diante da Coca-Cola. Esses exemplos servem para mostrar que a administração, não como o samba, também se aprende nas escolas e nos livros, mas também para mostrar que a administração é capaz de ordenar seus conflitos e dilemas, ou seja, ela pode pensar-se a si mesma, o que talvez nos dê uma chave para avaliar a questão de podermos ou não considerá-la uma ciência. Paradoxalmente, marketing de guerra, ao mesmo tempo em que procura evidenciar o militarismo da mercadologia, questiona a ideia de que a tática, a ação empresarial na sua prática, deva estar subordinada a uma estratégia, o plano, a missão. A necessária agilidade da empresa não pode ser comprometida pela rigidez de um plano do tipo da estratégia à tática. Ao contrário, dizem, para cada tática, oportunidades encontradas no mercado, deve ser concebida uma estratégia. Esse não é o único dilema entalado na cabeça dos teóricos administrativos. Já na época em que surgiu o planejamento estratégico, questionava-se se a estrutura formal da empresa deveria ser definida e constituída a partir do plano estratégico ou vice-versa, considerando-se os pontos fortes e fracos dessa estrutura. Weber, o poder e a burocracia. A teoria da burocracia só foi percebida pela administração a partir dos anos 1940. O arcabouço teórico constituído até então era insuficiente para fazer face a todas as dificuldades encontradas na gestão empresarial. A gerência científica de Taylor reduzia tudo a uma questão de realizar de maneira ótima as tarefas. A abordagem humanística só tinha olhos para o aperfeiçoamento das relações sociais no trabalho, em prejuízo dos demais aspectos. Alguém então se lembrou de que já no começo do século, na Europa, toda uma teia de explicações sobre como funciona uma organização havia sido tecida pelo sociólogo alemão Max Weber. Para Weber, o traço mais relevante da sociedade ocidental no século XX era o agrupamento social em organizações. A partir dessa premissa, procurou fazer um mapeamento de como se estabelece o poder nessas entidades. No modelo ideal que construiu, as organizações são caracterizadas por cargos formalmente bem definidos, ordem hierárquica com linhas de autoridade e responsabilidade bem delimitadas, seleção de pessoal à base de qualificações técnicas ou profissionais, normas e regulamentos para os atos oficiais, possibilidade de carreira e segurança no cargo.
Quando Weber cunhou a expressão burocracia para representar esse tipo ideal de organização, não estava pensando se o fenômeno burocrático era bom ou mau. Simplesmente estava tentando traçar o seu perfil. Hoje, o senso comum dá a ele uma conotação depreciativa que, na verdade, não corresponde às suas origens. Entre outras decorrências, a incorporação da teoria da burocracia à ciência administrativa teve como efeito a incursão da administração num terreno não experimentado até então, a ciência social descritiva e explicativa. Ao contrário das abordagens clássicas e humanísticas, marcadamente prescritivas e normativas, a teoria da burocracia se propunha a definir um modelo de organização humana já existente no real, sem preconizar nenhum tipo de gestão empresarial. Explicada como um rigor intelectual de Weber, a administração deu mostras que, nas suas variadas dimensões, poderia figurar no pódio das ciências sociais, não mais apenas como manuais técnicos descartáveis. 2 mais 2 igual a 5. Ter um caso como a teoria burocrática weberiana serviu para a administração sentir-se capaz de realizar voos ainda mais altos. A partir do final dos anos 1940, o estruturalismo do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, de 1908 a 2009, estendeu suas influências sobre várias ciências sociais e a administração não foi exceção. Na busca de um novo paradigma do método estrutural nas ciências humanas, Lévi-Strauss definiu algumas premissas, conforme o Roberto da Mata, Dicionário de Ciências Sociais, FGV Unesco, que não tardaram a ser assimiladas pela teoria administrativa. A. Não é a parte que explica o todo, mas o todo que deve explicar a parte. B. Os fatos sociais são encadeados e não podem ser estudados isoladamente. C. Devem ser analisados a partir de uma totalidade, como um sistema. D. Os fatos sociais devem ser vistos em suas relações uns com os outros. E. O observador do fato social deve evitar a formulação de juízos de valor sobre o objeto estudado. F. Privilegiar nesse estudo a estrutura em lugar do processo. Na transposição desse método de investigação para os domínios do pensamento administrativo, um fenômeno tornou-se visível. Na organização, o todo é maior do que a soma das partes. A isso deu-se o nome de sinergia, expressão grega extraída da medicina, que significa esforço coordenado de vários órgãos na realização de uma função. No planejamento estratégico de Igor Ansoff, esse efeito multiplicador de esforços abrange 4 áreas. Sinergia comercial ocorre quando produtos compartilham os mesmos canais de distribuição, equipes de administração de vendas ou depósitos. Sinergia operacional, como resultado da utilização mais intensa de instalações e recursos humanos, difusão de gastos gerais, vantagens de ganhos de escala em compras de maior quantidade. Sinergia de investimento ou resultado do emprego em conjunto de fábricas, matérias-primas, transferência de tecnologias desenvolvidas de produto para outro, ferramentas e máquinas. Sinergia de administração ocorre quando uma empresa, ao ingressar num novo ramo de atividade, verifica que sua administração defronta-se com problemas semelhantes aos que já haviam sido encontrados no passado e com mais condições de dar orientação vigorosa e eficaz ao novo empreendimento. A escola behaviorista. Entre as críticas que se fizeram à escola de relações humanas, uma era de que o seu caráter predominantemente prescritivo tirava-lhe o status de uma ciência social substanciada por um rigor experimental aceitável. Para fazer face a esse requisito, o psicólogo alemão Kurt Lewin,
de 1890 a 1947, realizou nos Estados Unidos uma série de experimentos com pessoas e grupos convencidos de que poderiam ter o mesmo rigor científico dos experimentos físicos ou químicos. Por trás de suas investigações estava a ideia de que o comportamento de um indivíduo num dado momento resulta de um conjunto de forças psicológicas que podem ser isoladas num espaço de vida, cujos elementos constituídos são passíveis de identificação. Esse método investigativo foi chamado de teoria de campo e apresentado por Levin como um método de analisar relações causais e de compor construtos científicos, que pode ser expresso sob a forma de certas afirmações genéricas sobre a natureza das condições de mudança. Levin deixou consolidada a noção de que é possível desvendar a malha psicológica traçada pelas relações dos indivíduos de um grupo, e a importância disso para a teoria administrativa não foi pequena. Esse trabalho tornou viável a aparição do desenvolvimento organizacional, movimento que ocupa um lugar de destaque na moderna administração, como veremos adiante. Outro nome da abordagem comportamental da administração é Abraham Maslow, 1908 a 1970, psicólogo e consultor norte-americano. Maslow elaborou uma teoria para explicar o porquê das ações das pessoas. A maneira que encontrou para fazer isso foi associar essas ações às necessidades que as desencadeiam. Essas necessidades foram por ele classificadas numa linha hierárquica de 5 níveis, nessa ordem de importância: necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Nessa categorização, os 2 primeiros tipos são dados como necessidades primárias e as demais secundárias. Apesar do seu aparente simplismo e linearidade, a teoria motivacional de Maslow ocupa um lugar proeminente na psicologia aplicada à administração. O seu maior problema é ver o indivíduo como um ser estritamente racional, cujas ações obedecem sempre a uma relação mecânica de causa e efeito. Como o leitor perceberá ao longo deste exame das abordagens administrativas, uma das recorrências do texto se referirá àquilo que é e àquilo que parece ser racional. Para outro psicólogo norte-americano, Frederick Herzberg, de 1923 a 2000, a questão do comportamento do homem no trabalho apresenta-se em outras dimensões. Para ele, as ações de um indivíduo no trabalho são resultado da combinação de 2 tipos de fatores ambientais: os higiênicos e os motivacionais. Também chamados de não satisfatores, os fatores higiênicos não levam à satisfação, apenas evitam a não satisfação provocada pela sua ausência. É o caso da remuneração, das condições de trabalho, das relações administrativas, da supervisão e dos programas de trabalho desenvolvidos pela empresa. Num outro polo, os fatores motivacionais ou satisfatores não provocam insatisfação quando ausentes, mas a sua presença é capaz de levar à satisfação. São eles: responsabilidade, reconhecimento, enriquecimento das tarefas, realização, desenvolvimento, promoção. Outra maneira de abordar o comportamento no trabalho foi criada por Douglas MacGregor, de 1906 a 1964, reconhecido professor do Massachusetts Institute of Technology. MacGregor não procurou mostrar o comportamento humano tal como é, mas limitou-se a referenciá-lo pela visão que dele fazem 2 tipos opostos de gerente. O gerente do primeiro tipo acredita que o empregado é fundamentalmente preguiçoso, desmotivado, pouco ambicioso, pouco criativo, que necessita ser supervisionado e fiscalizado de perto e que todo controle é pouco. Essa concepção ele chamou de teoria X. O gerente do outro tipo
acredita que as pessoas são fundamentalmente trabalhadoras, responsáveis, bastando apoiar e estimulá-las sem a necessidade de um controle externo. Essa é a teoria Y. O movimento Desenvolvimento Organizacional. Por volta de 1960, a escola behaviorista já havia dado novos contornos à teoria das relações humanas, mostrando que era possível, por meio de experimentos científicos na área da psicologia organizacional, mapear as relações sociais dentro de um grupo de indivíduos. De posse desse instrumental teórico, mais uma vez, a administração oscila entre a investigação realista e o ideário prescritivo. Surge o movimento do desenvolvimento organizacional, ou DO, com a ideia de intervir na organização em busca de uma melhoria no rendimento do trabalho grupal, associado com a perspectiva de uma elevação do nível de qualidade de vida nesse ambiente. Agora, porém, já não mais se tratava de elaborar manuais primários de eficiência na cartilha taylorista, mas sim de dar ênfase às mudanças requeridas pela organização para atingir a mínima eficácia indispensável. Como veremos adiante, na abordagem sistêmica da organização, a empresa é vista como um organismo vivo cuja inércia o impele para o desaparecimento e a morte. Mesmo na sua fase ascensional, suas energias, idealmente, são despendidas para garantir-lhe sobrevivência. Daí que a ideia de intervenção na organização trazida pelo DO acabou associada a uma tentativa de desvendar a crise permanente que acompanha a organização desde o seu surgimento. Em 1972, Larry E. Greiner, num artigo publicado na Harvard Business Review, esboçou um ciclo de vida da organização em 5 fases, cada uma delas associada a um tipo de crise. As fases de evolução. Quando ainda pequena, a empresa cresce em decorrência da criatividade do líder e da flexibilidade permitida pelo seu porte reduzido. A primeira crise surge quando o tamanho da empresa aumenta sem que a sua estrutura administrativa possa suportar a operação. Essa crise de liderança resolve-se com a implantação de uma estrutura burocrática que supra a necessidade de direção. Rigidamente estruturada, a empresa cresce em decorrência da ação eficiente dos gerentes, mas atinge o ponto em que o seu organograma torna-se exclusivamente formal, o que provoca uma crise de autonomia. Para resolver essa crise, a empresa redimensiona-se em divisões autônomas, o que traz ganhos de eficiência e crescimento, mas suscita uma crise de falta de controle. As fases da revolução. Para resolver a crise e falta de controle, a empresa burocratiza-se novamente. Desta vez, num outro nível, ganha em coordenação, mas acaba se tornando vítima do seu próprio gigantismo burocratizado. A partir daí, reflexibiliza-se e continua a crescer pelo espírito de adaptabilidade adquirida e capacidade empresarial desenvolvida. Nesse ponto, cabe uma reflexão sobre o perfil do administrador, retomando uma questão que abordamos na nota introdutória. Uma concepção corrente na época do surgimento do DO supunha 2 tipos ideais de administradores. O líder. Pode ser uma pessoa de qualquer escolaridade ou qualificação, mas que seja vocacionada para o enfrentamento de desafios, construção de grandes empreendimentos, mais ou menos um visionário. Esse tipo teria o seu ambiente natural e atuação nos primeiros anos de vida das organizações, quando as atividades da empresa encontram-se diretamente ligadas à sua figura. O outro tipo, o executivo, viria da universidade, administração, mercadologia ou economia, para substituir por racionalidade o voluntarismo romântico do líder. Nesse cenário é que se encaixa o DO,
A empresa carente de mudanças, incapaz de se autodiagnosticar e formular um programa de renovação, abre suas portas a um agente de mudanças que atue como um facilitador das mudanças necessárias. Essa figura é o consultor. O consultor. Existem dois tipos de consultorias, a de recursos e a de procedimentos. No primeiro caso, o consultor é contratado para resolver um problema específico e nisso empenha seus conhecimentos técnicos requeridos para aquele fim. É um trabalho de especialista destinado a desincumbir-se de uma determinada tarefa. Já o consultor de procedimentos reveste-se do papel de um educador imbuído da missão de levar a empresa do cliente a tornar-se capaz de autodiagnosticar-se e pôr em prática as mudanças esperadas. Pelo jargão da consultoria de empresas, esse consultor é chamado agente de mudanças. Parece pomposo, mas é exatamente disso que se trata. A empresa em estado de letargia não consegue perceber aquelas obviedades que você já cansou de comentar com seus colegas nos happy hours e que só o seu gerente e seus pares não enxergam. Em relação à estrutura da empresa, sua malha de cargos, departamentos, seções, seus manuais de procedimento, o DO contempla a revisão dos métodos de operação, dos produtos, da organização e do ambiente físico do trabalho. Já com relação ao seu MOLE, é assim que o jargão da consultoria define a cultura da empresa, os traços principais das relações interpessoais, seus rituais. Veja que na sessão de abertura, nós procuramos ver na empresa do metrô que estávamos examinando um software e um hardware. O DO recomenda desenvolvimento de equipes, suprimento de informações adicionais, análise transacional, reuniões de confrontação, tratamento de conflito intergrupal e laboratório de sensitividade. Ora, isso equivale a mudar apenas tudo na organização. Entretanto, interessa-nos aqui, antes do estudo dessas técnicas específicas, notar que nos anos 1980, a ideia de mudanças como um processo contínuo se consolida pelo surgimento de uma avalanche de títulos sobre administração. Esses livros, na sua maioria, apresentam biografias de empresários bem-sucedidos, modelos administrativos propostos por consultores ou exemplos de experiências empresariais, constituindo-se em milhões de exemplares lidos no mundo inteiro. Essa nova onda de literatura administrativa vai deixar fortalecida a noção da mudança permanente, visando a sobrevivência da organização num ambiente cada vez mais mutante. O DO tem tudo a ver com isso, mas recebe críticas também, assim como aconteceu com as outras escolas. Sobre ele, suspeitas serão levantadas de um caráter manipulativo e um possível psicologismo exagerado será denunciado. Bem ou mal, esse movimento chegou com força total ao final do século XX, nas entrelinhas da nova literatura administrativa. Outro aspecto de grande importância da abordagem do DO está ligado ao fato de que a empresa, pela sua própria natureza, tende a crescer desordenadamente durante as primeiras fases do seu ciclo de vida. Dessa condição, resulta que uma função mais nobre da administração consistiria na intervenção para o encadeamento de mudanças, já que as primeiras fases da empresa são marcadas pela tenacidade do líder empreendedor. Ou seja, no seu momento crítico, é no DO que a empresa tende a buscar a sua renovação. Até aqui, vimos que a teoria clássica, Taylor e Fayol, enfatiza as tarefas e a estrutura organizacional. A teoria das relações humanas, as pessoas. A teoria neoclássica, as tarefas, as pessoas e a estrutura. Estas são abordagens prescritivas e normativas que corresponderiam, na moral e na linguagem corrente, a formas idealistas de pensar a ação administrativa.
Entre as abordagens explicativas e descritivas, vimos que a teoria da burocracia enfatiza a estrutura, a teoria estruturalista, a estrutura e o ambiente, e a teoria comportamental, as pessoas e o ambiente. Estas últimas procuram captar um certo senso da realidade, afastando-se assim dos excessos da prescrição e da normatização. O desenvolvimento organizacional reúne elementos de uma e outra linha. Resta-nos agora falar um pouco de sistemas e contingências. A abordagem sistêmica. Em 1956, o biólogo austríaco Carl Ludwig von Bertalanffy, de 1901 a 1972, publicou um livro com o nome de Teoria Geral de Sistemas. Pretendia mostrar que um determinado modelo de funcionamento dos sistemas poderia ser aplicado universalmente às ciências em geral, da física às humanidades. Supôs que as ciências tinham a mesma forma e, em decorrência, as descobertas de uma delas poderiam ser utilizadas pelas demais. Como era de se esperar, essa teoria logo estendeu suas influências para as diversas áreas do conhecimento e também para a administração. Desde Fayol, com as suas 6 funções da empresa, sabia-se da multidisciplinaridade inerente à ação administrativa. A visão da empresa, porém, era ainda de um sistema fechado, com as atenções das gerências voltando-se para ela mesma. Com a teoria geral de sistemas, percebe-se que a empresa é um sistema aberto, que faz parte de um ambiente mutante, constituído de outros sistemas e que ela constitui-se de subsistemas. A partir das teses de von Bertalanffy, alguns conceitos migram da medicina e da física para a administração pela via dessa nova teoria. Os principais deles são os de homeostase e entropia. Viver morrendo. Um corpo, humano ou animal, tende à morte. Desde que nascemos, a inércia dos nossos organismos leva à desintegração desse conjunto. Isso não acontece enquanto o corpo é capaz de perceber qual ou quais órgãos estão ameaçados por esse processo de desintegração e ativar defesas suficientes para suprir de energia esses órgãos. Homeostase é o nome desse processo de reequilíbrio contínuo. Quando isso não é mais possível, o corpo entra num estado de desintegração, ou seja, quando alguma função vital claudica, as demais não são capazes de assumir o prejuízo e trabalhar energicamente no restabelecimento do equilíbrio perdido. É a entropia, segundo a lei da termodinâmica. Percorrendo o roteiro de von Bertalanffy, aplicar de forma analógica e metafórica conceitos de uma área em outra, dando assim mais consistência ao processo de conhecimento do objeto visado, poderíamos checar o alcance do seu método utilizando-o na análise de um sistema bem maior do que uma organização qualquer, uma nação, por exemplo. Trata-se de um sistema, especialmente no caso de um país de grandes dimensões como o Brasil, com seus 3 níveis político-administrativos, União, Estados e municípios, organizados como uma federação. No regime federativo, ao contrário de uma confederação de estados, há relação direta de poder político entre o indivíduo e a União. Na confederação, o poder político da União se estabelece apenas com os estados, os quais mantêm a sua soberania integral. A unidade do sistema, portanto, é fundamental para uma república federativa como o Brasil. Assim, por mais relapso e irresponsável que seja um governante neste caso, ele precisa ter uma mínima noção do risco e consequências que envolvem uma eventual recusa de alguma das suas unidades federativas em continuar fazendo parte da federação. Em todos os estados da federação, funciona uma estrutura do poder federal constituída de uma burocracia,
militares, quartéis, instalações, veículos, etc. A eventual saída de uma dessas unidades para constituir seu próprio poder soberano altera o funcionamento de todo o sistema em praticamente todas as suas funções, da própria soberania nacional da federação até a economia do país, como a rede de arrecadação de tributos, a previdência social, etc. Não é por acaso que quase sempre que uma determinada região de um país manifesta intenções separatistas, o poder central ao qual ela se vincula reage de forma enérgica ou violenta. A ação de um governante em relação ao povo do país não pode atingir certo grau de iniquidade a ponto de desencadear um processo de entropia, em que as pessoas que fazem parte do sistema não mais se reconhecem nele. Mas aqui precisamos fazer uma rápida pausa para reconhecer os matizes de uma questão como essa e ponderar a sua complexidade. Primeiro, nós estávamos tratando da administração nas organizações e passamos a falar de algo muito maior, não apenas do tamanho, mas principalmente na sua complexidade. É verdade que a governança de todo um país envolve aspectos administrativos, tanto que existe um ramo do direito para regulamentar os procedimentos do aparato estatal, o direito administrativo. Mas quando falamos de um país, outras dimensões da vida do seu povo se pronunciam, entre elas a da política. Entretanto, mesmo considerando apenas o aspecto administrativo mencionado no parágrafo anterior, já aí teríamos de nuançar algo daquela relação entre o governante e o povo a que nos referimos. Não podemos aqui passar uma ideia mecanicista de que se o governante agir de forma generosa e paternal, o povo vai ficar feliz. E no caso oposto, ele se rebelará tentando subtrair-se a um poder iníquo. Não é simples assim. Lembremos da experiência de Hawthorne. Quando as condições ambientais sofriam uma melhora, a produtividade aumentava e quando as condições ambientais sofriam uma piora, a produtividade aumentava. Mas também não se trata de que as pessoas não são racionais, incapacitadas de discernir o que é bom e o que é ruim para elas, mas de que, como nos mostra a filósofa Marilena Chauí, com a sua interpretação da doutrina spinozana, já desde o século XVII, é sabido que a vida humana é marcada por um racionalismo absoluto, agindo o tempo todo para libertar o seu sujeito do irracionalismo, do medo de males futuros, mas também da esperança supersticiosa de bens futuros. Da amplidão desse contexto, o que queremos destacar é que, no exemplo que vimos, a cidadania brasileira, neste caso, não pode deixar de ser um valor compartilhado entre as pessoas. Caso contrário, para os habitantes do país, o fato de nascer numa mesma região geográfica não passará de coincidência. Um governante que aspire a se tornar justamente mais do que um administrador de problemas deve impedir que os habitantes dos estados mais ricos tenham a percepção de que os tributos federais recolhidos aos cofres da União, caso retidos na sua origem, seriam melhor geridos. Antes que se instale esse estado de entropia, cabe ao seu sistema dirigente fornecer a ele entradas suficientes para a sua realimentação. Um sistema, diz a teoria de sistemas, precisa de ordem e regularidade para se manter em funcionamento, cumprindo suas funções para refletir o mundo real. Muitos elementos da vida política e social de uma nação se aproximam desse modelo. Vemos, por exemplo, precisamente esse caso do poder constituído vigiar a vida social, visando impedir que um processo entrópico se desencadeie. Mas, mais uma vez, devemos tomar muito cuidado com esse tipo de analogia, porque quase sempre elas escorregam na extrema complexidade da vida econômica, social e política de um país. Se dissermos simplesmente
que é preciso manter a ordem no país, na dimensão política, essa assertiva poderá sugerir um discurso de inspiração nazi-fascista. É verdade. Mas como o sistema pode funcionar sem um mínimo de organização, prescindindo de um consenso mínimo entre os seus agentes, pelo menos em questões fundamentais, como na economia, que exige a cooperação de numerosos grupos de pessoas que compõem as suas diversas matrizes de produção? O Brasil pode ser considerado um bom laboratório para estudos desse gênero. Consideremos, por exemplo, a crise do Senado do primeiro semestre de 2009, quando a imprensa descobriu e divulgou que o grau de corrupção ali reinante era muito mais alto do que a média de corrupção com a qual já aprendêramos a conviver desde tempos imemoriais. A nação ficou sabendo que o organograma e, principalmente, a folha de pagamento daquela casa abrigavam nada menos do que 181 diretorias. Além disso, algumas semanas antes já tinha vindo a público uma plena orgia financeira com o pagamento de passagens aéreas para pessoas que nada tinham a ver com as atividades congressuais. Foi um escândalo duplo, mas também já nos acostumamos com a rotina diária de escândalos, tornados banais de tal forma que quando tomamos conhecimento de um, já nos preparamos para o próximo e assim por diante. Mas a proporção deste escândalo é brutal, a ponto de que passa a tomar corpo num dado momento a ideia de que o Senado deveria ser fechado por ser um órgão que, além de não servir para nada, ainda atrapalha muito a vida pública e a economia do país. Ora, os políticos deveriam ser um pouco mais cuidadosos em relação a problemas desse tipo. Mesmo levando em conta a nossa habitual tolerância moral em relação à corrupção, alguma coisa dessas proporções mexe com a própria estrutura do sistema. Se o apêndice padece de uma inflamação, o médico trata de extraí-lo. Os políticos brasileiros, lembremos-nos, estamos falando do aparato do governo, adiante vamos falar do governo e Estado. Parecem agir como se não tivessem a mais tênue noção disso, como se a sua organização, no exemplo, o Senado, fosse um sistema fechado, isolado do sistema mais amplo que é a nação. Aquele consenso mínimo entre os agentes do sistema a que nos referimos, mencionando o funcionamento da economia, também é requerido para a vida social do país de um modo geral, como é o caso da aceitação por parte dos contribuintes da manutenção de uma custosa casa parlamentar, encarregada de avaliar as leis que são criadas pelo próprio Poder Legislativo, como o Senado. Esse mínimo consenso nas comunicações é a informação, tal como a cibernética concebe a capacidade de um sistema identificar uma disfunção e corrigi-la. E o que é cibernética? A máquina imita o homem e o homem imita a máquina. Antes de Norbert Wiener, 1894 a 1963, von Bertalanffy, como vimos, já havia preconizado com a sua teoria geral de sistemas uma ciência das ciências, ou um dispositivo que permitisse eliminar o isolamento que cerca cada uma delas em particular. A premissa era a de que o aprofundamento das pesquisas em uma área específica do conhecimento comprometia a visão generalizante que se poderia ter do ambiente em que o fenômeno estudado ocorresse. Foi o matemático Wiener quem formulou o conceito daquilo que seria a principal ferramenta da visão holística das ciências, a cibernética. Seu propósito é a busca de propriedades globais de um sistema, resultantes do fato de tratar-se de um conjunto estruturado que ultrapassa a simples soma de suas partes, sinergia. Um sistema mantém-se em funcionamento enquanto é capaz de processar entradas, produzindo saídas. Para isso, deve ser capaz de utilizar resultados de seu próprio desempenho como informação autorreguladora, ajustando a si mesmo
como parte do processo em andamento. Essa capacidade ou habilidade foi denominada por Wierner como feedback e cedo seu uso foi disseminado em vários campos de atividade e conhecimento. Uma ideia que intrigava e instigava Wierner e que foi uma das principais motivações dos seus estudos eram as semelhanças na maneira como funciona tanto um animal, homens, seres vivos, quanto uma máquina autorregulável. Vistos como um sistema, eles são semelhantes. Precisam de entradas como alimentos, água, matéria-prima, combustível, etc. Processam essas entradas, transformando-as em saídas como produtos, serviços, lágrimas, excrementos, fala, etc. Nesse processo, autorregulam suas partes quando uma disfunção começa a surgir. No paradigma da cibernética, o elemento fundamental dessa capacidade de perceber uma disfunção e eliminá-la é a informação. Vamos retirar de um livro de Dalberto Chiavenato, que resenharemos ao final do texto, o contexto lógico e histórico em que surge um decisivo elemento na trilha da administração: o computador. Diz o autor, a cibernética é uma ciência relativamente jovem que foi assimilada pela informática e pela tecnologia da informação, TI. Foi criada por Norbert Wiener entre os anos de 1943 e 1947, na época em que von Neumann e Morgenstern, 1947, criavam a teoria dos jogos. Shannon e Weaver, 1949, criavam a teoria matemática da informação. E von Bertalanffy, em 1947, definia a teoria geral de sistemas. Enquanto tudo isso acontecia, na Inglaterra, desenvolvia-se um dos mais sinistros episódios do século XX. A perseguição de Alan Turing, de 1912 a 1954. Se até hoje os franceses não conseguem lidar com a culpa pelo colaboracionismo com os invasores nazistas durante a Segunda Guerra, a vida e a morte do matemático britânico Turing constituem-se um dos maiores horrores da história inglesa contemporânea. Em 1936, ele elaborou o conceito de máquina abstrata, também conhecida como máquina de Turing, base da teoria dos autômatos e da calculabilidade, representada por uma sucessão de instruções que agem sequencialmente sobre valores de entrada, fornecendo valores de saída e que serve para formalizar o conceito de algoritmo, conforme a enciclopédia Larousse Cultural. De acordo com o relato de um dos pesquisadores da sua obra, Nicholas Fern, o trabalho desenvolvido por ele foi de grande ajuda para a causa aliada durante a Segunda Guerra. As comunicações entre as forças armadas alemãs eram cifradas com o uso das lendárias máquinas Enigma, aparentes máquinas de escrever inofensivas, mas capazes de embaralhar uma mensagem nelas digitadas em alemão, com um código considerado indecifrável. Em 1943, no Centro Secreto de Decifração, em Bletchley Park, Turing e sua equipe montaram o Colossus, a única máquina que conseguiu derrotar o Enigma. Composto das antigas válvulas e tubos de vácuo, o Colossus operava em dígitos binários e, em um segundo, podia escanear 25.000 caracteres de uma mensagem codificada em busca de regularidades e encontrar uma chave. A máquina foi refinada a tal ponto que decodificar um despacho oficial passou a ser uma questão de minutos. Em uma época em que a perda de navios poderia obrigar a Grã-Bretanha a se retirar da guerra por causa da fome, a decifração do código Enigma permitiu aos aliados seguir a pista de cada submarino alemão no Oceano Atlântico. O físico Ivan de Oliveira e o jornalista Cássio Leite Vieira, A Revolução dos Qubits, descrevem sucintamente a máquina de Turing. A. Uma fita dividida em pequenas células demarcadas com o algoritmo 1 ou 0. B.
um conjunto finito de caracteres, ou seja, o alfabeto da máquina. C. Uma cabeça de leitura e gravação. D. Um conjunto finito de estados que dizem à máquina a ação a ser desenvolvida em cada passo do desenvolvimento. E o que Turing ganhou por sua inestimável contribuição ao esforço de guerra britânico na Segunda Guerra, desenvolvendo um modelo matemático de computação que se tornou a base para o desenvolvimento da computação, como a área da matemática pura, e dos computadores, conforme a Revolução dos Qubits. Foi duramente perseguido pela polícia e a justiça inglesas, sob a acusação de homossexualismo, o que era crime no país na época. Num processo digno da inveja dos cientistas nazistas, teve de tomar hormônios para se curar da doença, vindo a suicidar-se em 7 de junho de 1954. Como esse modelo de funcionamento se aplica também a organizações sociais, não o método de tortura aplicado ao Turing, é claro, a difusão do uso do computador na empresa leva à ocorrência de um fenômeno já contemplado pela cibernética. Em que instâncias o homem, depois ou antes de controlar o computador, por ele é controlado? Um médico brasileiro, Heitor Pinto Filho, autor de originalíssimos ensaios nessa área, já se ocupou dessas preocupações. Para ele, existe uma espécie de analogia entre o modo como funciona um corpo humano, um computador ou uma empresa. Tomando como modelo para a construção e estruturação de outros sistemas, o organismo humano é imitado sempre a partir de suas características básicas. Ciclos de processamento que se iniciam com a entrada de uma determinada quantidade de energia, processam e regulam essa energia e fornecem um resultado desse processamento, nos mais das vezes, uma entrada de outro ciclo. Em princípio, a missão do computador seria poupar o homem de elevado volume de trabalho. Mas isso não é simples assim. Para Pinto Filho, a condição de operador e usuário do computador leva o homem a tornar-se parecido com ele naquilo que é a essência daquele tipo de máquina, a bipolaridade. Exagero? Nem um pouco. A chamada linguagem binária reduz todos os universos à oposição de 0 contra 1. Sabemos que desde sua aparição, o homem interagiu com a natureza, percebendo as suas infinitas gradações, meios tons, sutilezas e nuances. Mas o autômato turingiano nega-lhes essas séries contínuas. Um sapato número 39 pode apertar um pé, para o qual o número 40 é muito grande. O volume de som da televisão pode ser muito alto para o marido dormir e baixo demais para a mulher ouvir. Trocando em miúdos, o homem cria máquinas para que estas permitam alcançar diversos objetivos. Mas o custo disso é que ele, na sua inteireza, vê-se obrigado a adaptar-se a elas. Quanto mais o nosso sistema de percepções captar o perto e o distante, o baixo e o alto, a saliência e a reentrância, o silêncio e o barulho, o lento e o rápido, tanto melhor. Quem passa praticamente a vida toda presa em ambientes fechados, como é o caso da maioria das pessoas que trabalham em galpões, prédios, etc., além de morar em condomínios de apartamentos, tem o campo de visão limitado a alguns metros, olhando para paredes e tetos no lugar do que seria o horizonte e o céu. Uma sucessão vertiginosa de imagens, como é o que aparece geralmente nas telas de computadores e televisão, é apenas uma massa disforme de alguma coisa. O movimento da vida no mundo é, por sua vez, múltiplo e nuançado. No cinema, muitas vezes roteiristas e diretores reproduzem bem isso. Ao longo de um filme sucedem-se planos de interiores, cenas externas, a vida diurna e a noturna, intensidades e relaxamentos, etc. As coisas não estão no espaço, estão no tempo, diz Ciro dos Anjos, reverberando a crítica kantiana. Já a nossa contemporaneidade vê os sistemas binários
reduzir em tudo a 1 ou 0. A computação quântica, com a ideia de romper com essa polaridade, passando do modelo 1 ou 0 ao modelo 1 e 0, ainda é uma vaga promessa. Um dos motivos da greve de 2009 da USP, com a adesão de estudantes, professores e funcionários, é a recusa ao ensino à distância na graduação. O mestre, figura mítica, tendo já se tornado mero assalariado na educação, vê-se reduzido agora a alguns bits. Isso tudo tem a ver com a administração, porque é na organização que a informática encontra um dos seus principais meios de difusão e, mais que isso, o meio de operar esse processo de interação do homem para a máquina, mas não da máquina para o homem. Esse fenômeno não teria maior importância se a informática não tivesse se tornado uma entidade meio divinizada depois de o seu uso ter sido difundido em nível massivo. Em outros tempos, a mercadoria, a máquina, o automóvel tornaram-se fetiches. Agora é a vez do computador. Tomemos em consideração duas ideias muito difundidas a partir do advento da informática. Uma, a de que o uso massivo dos computadores reduziria o consumo de papel. E a outra de que, de um modo geral, um computador é um objeto ecologicamente correto. Até a última década do século XX, era relativamente conhecido o fato de que, com a informática, a produção de relatórios de papel tornou-se muito maior do que antes, o que se explica pelo fato de que muito mais dados se tornaram disponíveis. Você vai ficar impressionado se acumular durante um mês aquela papelada trazida pelos correios e que vai parar embaixo da sua porta, e multiplique isso por milhões de pessoas. Já se sabe que o lixo eletrônico causado pela rápida obsolescência das máquinas não é menos impactante ao meio ambiente do que os recursos materiais usados nos antigos paradigmas administrativos. A abordagem contingencial. À medida que percorremos as teorias administrativas que surgiram desde as propostas apresentadas por Taylor, verificamos que gradativamente as atenções se movem das questões mais práticas e imediatas para modelos mais e mais elaborados. Vale dizer, para uma busca de conceitos que contemplem a organização em toda a sua complexidade. A teoria dos sistemas, trazendo no seu interior a cibernética, representa um passo decisivo nesse sentido. A caminhada não parou por aí, porém. A partir dos primeiros anos da década de 1950, começaram a surgir estudos que resultaram na teoria da contingência, um conjunto de noções que já absorve a ideia de que a administração deve reduzir a quase zero o tempo de resposta às transformações sociais. A teoria dos sistemas tocou no assunto da interação do sistema com o seu ambiente, mas foi a teoria da contingência quem radicalizou essa preocupação. O olhar se desloca de dentro para fora da organização, para o ambiente e suas demandas. A organização deve ser aquilo que essas variáveis ambientais querem que ela seja, e não o contrário. Nada é definitivo, tudo depende. Isso equivale a dizer, então, que as outras teorias que vimos são furadas? Não! A ideia é de que aqueles pressupostos mostram-se adequados em algumas situações e em outras não, como se cada uma dessas teorias tivesse sido desenvolvida para uma situação específica e somente para ela. Daí decorre o caráter eminentemente eclético da abordagem contingencial. Ela representa uma síntese de todas as teorias administrativas. Uma das histórias que se contam para referenciar a questão da oposição, diferenciação e integração é a seguinte: um diretor comercial está interessado em preços baixos para poder vender mais. Um diretor de produções está interessado em matéria-prima de boa qualidade para satisfazer os clientes. Um diretor de recursos humanos quer pagar salários mais altos para impedir a saída de bons funcionários. Um diretor financeiro quer comprar a prazo e vender à vista.
É a diferenciação na integração que faz par com a unidade na multiplicidade. A ação administrativa que pretenda harmonizar todas essas forças deve levar em conta esses movimentos pendulares para poder conjugar esforços heterogêneos sem deixar de perceber suas particularidades. Vejamos outro exemplo extraído da administração de uma empresa real. Uma equipe de auditores internos criou um sofisticado software para detectar disfunções no seu departamento financeiro. Com a sua aplicação, são relatadas certas falhas nas rotinas ali desenvolvidas. Os responsáveis pelo trabalho submetido à auditoria percebem o óbvio e reclamam. Se o software foi criado para detectar as falhas do departamento, então por que não usá-lo regularmente no trabalho, evitando assim que as falhas ocorram? Os auditores internos respondem com um argumento circular. O software é nosso, nós o desenvolvemos. Tudo isso parece óbvio, é verdade, mas não é tão simples quanto se intui. Os teóricos clássicos achavam que a integração desses diferentes, que às vezes nem são diferentes, são contrários mesmo, poderia realizar-se por meio de um processo mecânico estritamente racional. Isso a partir de premissas como: se eu otimizo a realização de tarefas, então obtenho eficácia. Ou, se crio uma estrutura ótima, então idem. Mas não é bem assim. Quem faz tudo isso funcionar são pessoas. Gente, quando os conflitos naturais que surgem na colisão entre subsistemas da empresa, diferenciação, não são tratados pela ação administrativa, integração, ocorre uma perda de eficácia. A teoria contingencial pretende contemplar todas as bandeiras que surgiram desde o Taylorismo e dar uma conformação ao estilo administrativo em função de cada realidade específica. Retomemos esse exemplo dos diretores. Um está preocupado com a otimização das tarefas realizadas em seu departamento, Taylorismo. Outro quer criar condições ótimas para os empregados, relações humanas. Outro quer fazer caixa, custe o que custar, ênfase na eficiência, teoria neoclássica. Outro quer vender o máximo que puder e atingir as suas metas, administração por objetivos, APO. E, eventualmente, o presidente da companhia poderá se empenhar em criar e manter uma estrutura que permita à empresa cumprir os seus objetivos, teoria clássica. Dá para perceber que esse exemplo percorre praticamente todo o espectro da teoria geral da administração, o que justifica o aforismo de que a teoria contingencial não se propõe a dar nenhuma bula salvadora. No máximo, ela poderá recomendar alguma técnica de DO, desenvolvimento organizacional, para determinada situação. No seu outro polo, a abordagem contingencial enfatiza o ambiente e a adequação da organização a ele. Esse é um imperativo básico. A empresa precisa fazer isso todos os dias, porque o ambiente muda todos os dias. É uma ideia que parece primária, no sentido de óbvia, na sua concepção, mas nem tanto na sua aplicação. Adaptar-se ao ambiente, entre outras graves implicações, exige mudanças estruturais que demandam mexer com gente. E isso é complicado. É possível que, para se tornar mais ágil, seja necessário dar mais responsabilidade e autoridade aos escalões inferiores. Gerentes perderão poder e ficarão enciumados, torcerão o nariz. Ficarão com medo de que esse processo revele certa inutilidade dos seus cargos, ou a delegação de poder revele novas estrelas que poderão tomar os seus lugares. Terminarão por boicotar o processo. Quando tratarmos do humor na administração, essa questão vai ficar mais transparente.